urgente. Imagens mostram destruição total em residências e silos, no interior da cidade de São José do Ouro, no Rio Grande do Sul. Uma residência localizada no interior da região ficou destruída após a passagem de uma fortíssima tempestade nesta manhã de quarta-feira. Olha, destruiu essa parte da frente também, olha. Olha a tesoura onde veio parar. Os fios da luz. No momento, não há confirmação de que talvez possa ter sido um possível tornado. No entanto, os danos registrados pela região são impressionantes. Olha aqui, ó. Olha. Entrando água. Olha aqui, ó. Olha o closet aqui, ó. Tudo molhando. As roupas. Olha o galpão lá embaixo também, ó. Destruiu.